Olá, saudação a todos. Estamos iniciando mais uma aula para a turma do 9º ano de Ciências da Escola Dom Avelar Brandão Vilela, Escola Municipal de Riachão do Jacuípe, aqui na Bahia. Sou o professor Roman Gonçalves e estamos iniciando hoje essa aula que falará sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, começaremos a partir de agora. Pois bem, estamos há algum tempo trabalhando conteúdo relacionado e esse aqui vai concluir mais um capítulo do livro de vocês, da turma aí. Eu falo vocês porque é uma aula, como eu frisei, destinada ao 9º ano do Avelar, mas ela pode ser assistida também por outras pessoas que queiram pesquisar sobre o tema. Então esse conteúdo ele está nesse livro do Projeto Araribá. Vocês encontram também na internet, na página 28 desse livro. E aí a gente começa com a definição de ponto de fusão e ponto de ebulição. Primeiro, ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura em que determinado material passa do estado sólido para o líquido e vice-versa. Então, a gente, para facilitar a coisa, a gente diz assim, que é o momento em que qualquer substância, qualquer material está passando do estado sólido para o estado líquido, ou do líquido para o sólido. Este momento é, fisicamente falando, a temperatura. Certo? Então, esse é o ponto de fusão. É a temperatura em que uma substância, o material, ele começa a mudar de estado físico propriamente do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Então esse é o ponto de fusão. Já o ponto de ebulição, também a definição é semelhante. Só que agora vai mudar só os estados físicos. Então o que é o ponto de ebulição? É a temperatura em que determinado material passa do estado líquido para o gasoso e vice-versa. Enquanto o ponto de fusão é do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, o ponto de ebulição será do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. É a temperatura precisa em que a substância está mudando de estado físico. No caso do ponto de fusão, é do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido. No caso de ebulição, que é esse que estamos vendo, ele é do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Bom, esse ponto de fusão e ponto de ebulição, ele é tido como uma propriedade específica da matéria. Por que uma propriedade específica da matéria? Porque com o ponto de fusão e com o ponto de ebulição é possível separar os materiais, determinar de que material, de que substância se trata. Por que isso? Porque cada material, cada substância tem seus próprios pontos de fusão e ponto de ebulição. Então, X material, vamos dar um exemplo aqui, digamos que o ponto de fusão dele seja 80 graus. Sempre será 80. Não existe nenhum material, não existe nenhuma substância em que ela vai ter, aliás, não existe duas substâncias ou mais com o mesmo ponto de fusão ou o mesmo ponto de ebulição. Então, cada material tem o seu ponto de fusão, aquela temperatura em que passa do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido, ou o seu ponto de ebulição, que é do gasoso para o líquido, do líquido para o gasoso. Então nenhum material ele vai ter um outro igual, um outro ponto de fusão ou de ebulição. Por isso que dá para separar, por isso que é uma características, propriedades específicas da matéria. Então, para a gente entender melhor, a gente observa essa tabela. Vamos ver aqui o laser para ficar melhor para vocês. Olha só, o ferro. O ferro, o ponto de fusão do ferro, como a gente pode ver, a gente pode ver aqui, ó, deixa eu melhorar aqui a visualização. O ponto de fusão do ferro, ou seja, quando é que o ferro passa de sólido para líquido? A gente costuma dizer quando é que ele derrete, né? A gente usa essa linguagem popular. Então é a 1535 graus.
É essa aqui a temperatura que o ferro ele começa a passar de sólido para líquido. Se ele for aquecido a 1535 graus, ele passa de sólido para líquido. Se continuar aquecendo ele, ao chegar em 3000 graus, ele começa a vaporizar, ou seja, passar de líquido para gasoso. Então, nessa tabela aqui, vocês podem ver o ponto de fusão e o ponto de ebulição de alguns itens, né? Do ferro, do alumínio, do cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o sal de cozinha. A água a gente usa como mais comum para estudos. Veja aqui o ponto de fusão da água, ou seja, quando que ela passa de sólido para líquido ou de líquido para sólido é com 0 grau. E o ponto de ebulição, ou seja, quando ela começa a ferver, é com 100 graus. Isso estamos falando essas temperaturas levando em consideração o nível do mar em relação à altitude. O álcool etílico, o álcool etílico ele é muito utilizado para a limpeza, também conhecido como álcool 70. O ponto de fusão dele, ou seja, quando ele começa a se solidificar, é com 117 graus negativos. Ele começa a entrar em ebulição, ou seja, o ponto de ebulição dele é 78,5. Aqui nós temos a acetona, que é usado muito para remover esmaltes, né, de unhas. E o oxigênio. O oxigênio ele é um gás, como a gente sabe. Ele é um gás e ele também tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição, como nós estamos estudando, é quando passa de líquido para gasoso ou de gasoso para líquido. O oxigênio, como ele é naturalmente gasoso, então se ele tiver a sua temperatura atingindo menos 183 graus, ele vai passar de gasoso para líquido. E você pode ainda solidificar ele quando você passa de líquido para sólido a 218,8 graus negativos. Então isso aqui é o ponto de fusão e de ebulição de alguns materiais. Na sequência temos mais aqui uma lista, só a nível de curiosidade, vocês podem pesquisar mais na internet. O cobre, o ponto de fusão dele, ou seja, ele começa a derreter, a gente usa a nossa linguagem, a 1038 graus, e ele começa a vaporizar em 2562. O ouro, 1063, ele passa de sólido para líquido, e de líquido para gasoso com 3402. Aqui vocês podem ver o chumbo e o zinco. Então são alguns materiais que nós colocamos como curiosidade para destacarmos os pontos de ebulição e ponto de fusão. Então, como nenhum tem o mesmo ponto de ebulição nem o mesmo ponto de fusão, como não existe dois iguais, por isso que serve para separar. Então, se no mesmo recipiente tiver líquidos com a mesma cor, você pode misturar, por exemplo, clorofórmio, que são incolores. Clorofórmio, álcool e água, por exemplo. São 3 incolores. Então, se você levar em laboratório e você colocar para aquecer, cada um tem seu ponto de ebulição. Então, aquele que eles vão entrar eles vão vaporizar um primeiro que o outro. Então, eles podem colocar recipientes diferenciados para cada um dessa substância e ir para um recipiente diferente, porque eles têm pontos de ebulição diferentes. Isso a gente pode verificar melhor no próximo exemplo aqui, que é o fracionamento do petróleo. O fracionamento do petróleo ele é possível por quê? Por conta do ponto de ebulição. Como a gente sabe, do petróleo existem vários derivados, então eles pegam o petróleo bruto, ele vai ser aquecido em uma fornalha, e aí a gente vê isso aqui, a torre de fracionamento de petróleo, e que em cada derivado desse aqui do petróleo, ele vai ter um ponto de ebulição diferente. Então, por exemplo, o óleo combustível, ele vai entrar em ebulição com 370 graus. Então vejam que ao chegar em 370 graus, toda aquela mistura, todo aquele petróleo bruto, ao chegar em 370 graus, vai ter um duto que vai levar a substância, o óleo combustível, no estado gasoso para um outro reservatório. Lá ele será resfriado, ele vai passar novamente de gasoso para líquido. Então é assim que separa. O diesel, o óleo diesel,
já é com 300 graus, que é o ponto de ebulição dele. Então ele vai entrar em vaporização, vai ter o seu canal específico, aqui ó, vai ir para um outro reservatório. O querosene já é com 200 graus, a gasolina é com 150 graus e o butano e propano, conhecido gás de cozinha, é com 20 graus. Então vejam que nessa torre aqui, o primeiro que sai, né, que se separa, é o butano e o propano, que é o gás de cozinha. Ele que tem o menor ponto de ebulição entre todos aqui. Então ele é o primeiro a sair daquela mistura e vai para um outro recipiente, né? Vamos dizer assim para a gente entender melhor. Depois vem a gasolina, e a gasolina vai ser separada, o aquecimento continua, aí vem o querosene, o aquecimento continua, sai o diesel, o aquecimento continua, sai o óleo combustível. Por fim, aqui fica lubrificante, parafina e asfalto, em que eles vão precisar de um aquecimento maior aqui em uma outra torre para continuar a separação. Então é assim que funciona o fracionamento do petróleo, graças ao ponto de ebulição de cada substância, porque não existe duas substâncias ou mais com o mesmo ponto de ebulição. Então, entendido isso aí, como a gente viu, a temperatura, uma coisa interessante também para a gente fechar, é que a temperatura ela não vai se alterar, olha só. Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo, o gelo. O gelo, no caso a água solidificada, com 0 grau, quando você retira do congelador, ele já com 0 grau ele já começa a mudar de sólido para líquido. É o ponto de fusão. Então, olha só o que acontece. O gelo, ele não vai mudar, ele vai continuar com 0 grau até ele todo derreter. Agora, no caso da água líquida, ela vai aumentar a temperatura de acordo com a temperatura ambiente. Mas o gelo ele vai continuar, ele vai permanecer em 0 grau até o fim de toda a transformação de mudança de estado físico. A mesma coisa acontece aqui quando você ferve a água. Nesse caso é o ponto de ebulição, que é 100 graus. Então assim, a água líquida ela vai estar lá em 100 graus e ela vai permanecer em 100 graus, ela não passa de 100 graus. O que pode passar de 100 graus é ela no estado gasoso, o vapor. Ele pode passar de 100 graus. Mas no caso da água líquida, ela vai permanecer em 100 graus. Daí a economia de gás, né? Quando você está cozinhando, então quando uma água ela começa a ferver, não adianta você deixar lá em fogo alto, em que ela não vai aumentar a temperatura, não vai andar rápido o cozimento, porque a água ela vai continuar em 100 graus, ela não vai mudar até terminar todo o processo de vaporização, certo? Então é dessa forma que funciona. Agora a gente, para concluir, existem as curvas de aquecimento. Essas curvas de aquecimento são gráficos em que vai demonstrar como é esse processo de aquecimento da água e resfriamento. Olha só, aqui para vocês entenderem, vocês têm que parar, fazer um estudo com mais calma, para poder entender, analisar isso aqui. Olha só, aqui nós temos uma substância no estado sólido, aqui é a água, eu peguei a água como exemplo. No estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Olha só, começando no estado sólido, ou seja, ela está congelada, gelo, isso aqui é o tempo passando, olha que tempo, e aqui a temperatura aumentando. Então, quando a temperatura chega em 0 grau, aqui é o ponto de fusão, olha só. Observe que a temperatura no estado sólido, ela não vai mudar aqui, ó, certo? Até ela terminar todo o processo. Agora aqui vem o estado líquido, olha só. Com 0 grau, ela vai entrar na mudança de estado sólido para o estado líquido. Isso aqui é a fusão, é o ponto de fusão da água. Então aqui ó, ela vai ficar toda no estado líquido. Ao chegar em 100 graus, aí começa a entrar em ebulição. Então a temperatura não muda, tá? Observe, a temperatura não muda até terminar todo o processo de ebulição. Daí sim que a temperatura continua subindo aqui no estado gasoso. É assim que funciona a curva de temperatura. Já aqui, observe que aqui já é o resfriamento, é um processo diferente. Vamos ver aqui, só um minutinho. Aqui já é o resfriamento, olha só, o resfriamento, a gente começando aqui no estado gasoso, aqui observe a seta, que a seta ela já é para baixo. Com o passar do tempo vai resfriando.
temperatura aqui. Então aqui, ó, estado gasoso, chega a condensação. Observe que a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, condensação. Só que ainda, observe, é o ponto de ebulição. Recebe o nome de ponto de ebulição. A temperatura é 100 graus. Com 100 graus a água começa a passar do estado gasoso, aí ele permanece em 100 graus até toda aquela água ela passar para o estado líquido. Aí depois, quando chega lá em 0 grau, que isso aqui é a linha de 0 grau, que é o ponto de ebulição da água, ela começa a se solidificar e fica no estado sólido. Isso aqui são as curvas de resfriamento e aquecimento da água. E acontece com todas as outras substâncias. Bom, então esse conteúdo, como eu falei, ele está na página 28 do livro de vocês podem estudar melhor por lá. Se tiver dúvida, pode me perguntar ou aqui nos comentários ou lá no WhatsApp, nosso WhatsApp. E na página 30 vocês vão copiar no caderno e responder as questões 7 e 8, tá bom? E com isso a gente conclui a nossa aula e a gente retorna em uma outra oportunidade com mais uma aula de ciências do nono ano. Um abraço a todos vocês.